Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Como já tem alguns dias que a gente está sem vídeo no clube, eu resolvi gravar esse vídeo mostrando para vocês como é que eu faço para analisar os meus jogos, certo? E também tem a ver com um post que eu fiz recentemente lá no Discord, referente a que vocês não devem ter medo de jogar, tá? Eu, pessoalmente, sou um entusiasta, gosto muito do xadrez, mas eu sou muito fraco, eu perco bastante. E eu tenho sofrido um efeito vai e vem, e quando eu consigo passar no estilo Rapid, né, que é o estilo de 10 minutos, de 600 de rating, quando eu penso que estou começando a ganhar, aí eu começo a perder. Então, só para mostrar para vocês aqui, esse aqui é o meu perfil, tá? Vocês já sabem que lá nas configurações tem como personalizar toda esse visual, né? Deixar o layout do jeito que vocês quiserem, com a cor que vocês quiserem. Essa é a cor que eu gosto, tá? Para ficar mais fácil para vocês visualizarem, não vai ser mais fácil de eu navegar, mas eu vou deixar ele um pouco maior pra gente ver aqui algumas coisas no meu perfil, tá? Então, por exemplo, quando você clica aqui no chess.com, a página principal é essa que a gente está agora, tá? Ele mostra o puzzle, jogar contra o robô, game reviews, jogar novo jogo, jogar contra o computador, jogar contra um amigo, certo? Eu quero mostrar agora meus arquivos aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para português, como eu fiz na última vez. Eu uso minhas coisas em inglês até para treinar, mas para o vídeo talvez seja mais interessante deixar em português. Talvez seja do jeito que a maioria de vocês utiliza. Então, configurações, você tem aqui todas as opções possíveis de configuração, de visual, de layout e tudo. Tá? Vou voltar de novo para o início. E aqui no menu, tá? Eu vou entrar no meu arquivo. Tá? Perceba que eu venho de uma onda de derrotas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas seguidas. Tá? Eu não vou mostrar todos esses jogos. Tá? Eu só quero mostrar para vocês o processo de revisão. Aqui, por exemplo, é um jogo que já está revisado. Tá? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma conta gratuita, não tenho uma conta paga. Quem tem conta paga consegue fazer várias revisões por dia, certo? Eu que tenho a conta gratuita só consigo fazer uma revisão por dia. Então, deixa eu abrir esse jogo que eu tenho uma revisão da partida, certo? Que eu perdi, vamos dizer assim, certo? E vamos ver o que a revisão nos dá de informação interessante, tá? Primeira coisa é o histórico do jogo todinho acontece aqui do lado direito, tá? Você consegue ver cada jogada que foi feita, tá? E você pode ir passando. Eu não gostei desse layout aqui com esse espaço aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Diminuir aqui o zoom mesmo. O zoom original é este. Deixa eu ver aqui o zoom. Modo foco, como é que seria? O modo foco não aparece essas jogadas aqui, nem o explorador. As linhas. E a avaliação. Deixa eu testar aqui o modo teatro. O modo teatro aparece. Vamos ver se ele aparece aqui as jogadas.
Pronto. Aparece as jogadas e aparece aqui os minutos, os jogadores aqui do lado. Tá? Aqui na configuração você pode também destacar lances, tem algumas configurações que você pode fazer. Na parte de jogada você pode, enfim, vocês podem fuçar aqui e ver o que fica melhor para vocês, mas eu quero focar nisso aqui, tá, pessoal? Eu sempre uso o engine Stockfish com 22 de profundidade, que dá mais ou menos 1 minuto, e 3 linhas, tá? Pode ser de 1 a 5 linhas de análise, tá? E o objetivo do vídeo é justamente ensinar vocês a fazer essa análise, tá? Como é que eu faço essa análise? Tá? Na revisão da partida, o que ele vai dar pra gente, certo? É basicamente uma instrução de em que momentos você cometeu os seus problemas. Por exemplo, aqui nessa jogada, quando eu joguei esse peão aqui H4, isso aqui ele disse que é um erro, certo? Ele disse que deu vantagem aqui, ó, para as pretas, certo? E aí, se você colocar o melhor, ele vai dizer que era melhor jogar o bispo aqui, tá? Se tivesse jogado o bispo em D6, você teria ganho a vantagem de 3.5 para as brancas, ok? Ou seja, capturando aqui vou botar aqui melhor, aqui, mostrar lances, certo? Então ele mais ou menos faz uma previsão de que iria acontecer, certo? Quais eram os lances que ia acontecer para você chegar a mais 3.5, certo? E aqui eu cometo essa gafe de jogar esse peão H4, tá? Então veja bem, quando você tem acesso à revisão, uma forma de você fazer sua análise é justamente com esse feedback que o próprio engine, o próprio chess.com dá para você, tá? Então, na hora que você estiver nessa posição, então vamos lá, vamos pro começo. O que eu estou jogando aqui? Eu estou jogando um London System, um sistema London. Eu começo com D4, o oponente reage com D5, certo? Ele podia reagir de várias formas. Ele poderia reagir atacando o centro, seria uma outra variação. Ele poderia reagir, enfim, de várias formas diferentes. Mas primeiro bora seguir o jogo. Depois eu vou mostrar como fazer a análise, que é essa parte principal aqui, tá? A revisão do jogo é a revisão do que aconteceu apenas. Então o oponente reage com D5, a evolução natural C3, para o Jobava, uma versão de sistema London chamado Jobava London, onde você joga o cavalo no lugar de peão C3, certo? No caso, se fosse jogar o London tradicional, chamado Accelerated London System, eu não jogaria nem esse peão a priori. Eu jogaria primeiro o bispo para F4, tá? Depois eu subiria C3 e D3, tá? Esse aqui seria o sistema London tradicional. Como eu não estou fazendo isso, estou fazendo um Jobava London, então o desenvolvimento natural aqui é cavalo C3, e veja que ele diz, ó, esse é um lance de livro, ou seja, esse é um lance teórico já, certo? Um lance normal. Ele dá um pouco de vantagem para as pretas, mas praticamente essa barra aqui, ó, é a barra que mais ou menos diz quem é que está ganhando no momento, ou seja, quem tem a vantagem do jogo, tá? Então, mudanças bruscas nessa barra você deve ficar em observação, certo? Para ver o que aconteceu. Mas se você tiver acesso à revisão, a própria revisão já vai dizer o seu erro, tá? Então, o oponente desenvolve também com um lance de livro, cavalo F3, F6, certo? Com vistas a defender esse peão aqui, caso esse cavalo tente tomar esse peão aqui, tá? Essa aqui é a ideia.
eu continuo com o meu Jobava London, bispo F4. No Accelerated ele seria jogado primeiro. No caso do Jobava, o cavalo é jogado primeiro, depois o bispo, certo? O oponente reage a esse bispo jogando o bispo F5. Neste caso aqui, quando o bispo ele está em F5, o melhor lance que você pode fazer, certo, é jogar peão F3 já com a intenção de ataque do peão G4 no bispo, ok? Então é exatamente o que eu faço. Jogo, ao invés de jogar C3, eu jogo F3, tá? Porque esse bispo ele desenvolveu antecipadamente, ou seja, ele está fazendo um que a gente chama de copycat, né, dos meus lances, praticamente, né? Porque ele não jogou o cavalo Shigorian, que seria defesa Petrov, tá? Então, desenvolvi o bispo, também um lance de livro, e aí ele joga C3, certo? Então ele está jogando um sistema London invertido, que a gente chama, só que no preto, o London invertido, ele não tem como ser o acelerado, onde ele joga bispo de imediato, ele precisa necessariamente jogar o cavalo antes, certo? Para poder depois jogar o bispo. Isso do ponto de vista teórico mesmo. Tá? Quando eu estou me defendendo usando um London invertido, eu faço exatamente a mesma coisa. Eu desenvolvo o cavalo, depois bispo e depois C6 apoiando, defendendo esse bispo aqui. Tá? E aí eu parto para o ataque. E aí o treinador diz que este é o último lance do livro, certo? Veja que ele dá uma estatística, né, que 257 partidas foram vencidas usando essa mesma abertura, enquanto 14 foram empatadas e 185 partidas foram perdidas. Ou seja, alguém fez alguma besteira, como foi o meu caso, eu perdi esse jogo, certo? Porque eu não consegui dar continuidade no meio de jogo. A minha abertura ela está finalizada aqui. Apesar de eu não ter desenvolvido ainda essa peça, nem a rainha, certo? Para o jogo, certo? Normalmente a gente só considera middle game quando todas as peças foram desenvolvidas, exceto, por exemplo, torres, que são as últimas a serem desenvolvidas, tá? Normalmente, tá? Então, continuando o jogo aqui, vamos ver o que foi que eu fiz de errado, tá, pessoal? Aqui o oponente ele comete um gafe chamado de blunder, certo? Ele desenvolve bispo para D6. Isso é comum quando eu estou jogando o London acelerado, certo? Que eu desenvolvo o bispo antes, jogo C3 e jogo bispo D3 com brancas. Isso não funciona quando é com pretas, tá? Isso eu sabia dessa parte teórica, porém algo me cegou, certo? Porque eu queria desenvolver aqui o lado da rainha, certo? Eu entrei no que a gente chama do autopilot, ou seja, no piloto automático. Porque normalmente nessa posição o oponente ele faz uma retirada do bispo ao invés de atacar com outro, certo? Então, se ele não fez essa jogada aqui da retirada do bispo, o mais correto mesmo seria que eu tomasse já o bispo dele, certo? Já que ele não se defendeu o bispo, a defesa do bispo ia fazer o quê? Eu ia trocar, fazer uma troca aqui, um troca-troca de peças. Eu ia comer o bispo e ia perder um peão. O bispo vale 3 pontos, tá? O peão vale 1 ponto. Eu ia perder meu peão e ia ficar com mais 2 de material, certo? Ou seja, ia ganhar 3 e perder 1. Porque provavelmente ele ia tomar com o peão. Tá? Todavia, também teria a possibilidade do seguinte,
Se ele não tomasse com o peão, se eu comesse o bispo dele, ele poderia comer meu bispo, certo? E aí ficaria empatado, teoricamente, o jogo. E eu não teria como defender esse peão aqui. Esse aqui é o grande problema, certo? Se eu tomasse o bispo dele, ele poderia tomar meu bispo e depois comer meu peão. No caso, ele estaria com a vantagem de um peão acima, né? A gente chama de one pawn up, tá? Por esse motivo é que, apesar do oponente ter jogado um agafe, a minha jogada também foi pior do que a do oponente, tá? O que o lance do treinador recomenda? Ele recomenda, não sei se dá para ler aqui, bispo para G6. Ele recomenda que, ao invés de eu tomar esse bispo, eu tome esse bispo aqui, com o meu bispo, certo? E aí o jogo se inverteria. Por quê? Porque eu tomava meu bispo, se ele tomasse meu bispo de volta, eu tomaria outro bispo dele. Ou seja, eu teria tomado o par de bispos dele de uma vez só, certo? Se ao invés dele não tomar meu bispo de volta aqui, certo? Se ele fizesse com qualquer outra jogada, eu ainda assim conseguiria tomar o bispo dele aqui. E em último caso, se ele comesse com o cavalo dele o meu peão, ele ainda estaria sob ataque, eu teria como pegar pelo menos o cavalo dele, certo? Então eu cometi um agafe pior do que o do oponente aqui, certo? Nesse caso, o melhor lance aqui seria tomar esse bispo com o meu bispo, que é justamente esses lances aqui que o computador calcula. Espera aí. Esconder lances. Estou fazendo errado. Eu estou calculando. Na verdade, eu estou calculando o que o oponente deveria. O computador, na verdade, está calculando qual era o lance que ele deveria fazer, certo? Seria bispo G6. Certo? Ele disse que bispo D6 é um agafe. Deveria ser bispo G6. Ou seja, deveria ser esse bispo aqui voltando. Tá? Então, que é exatamente o que eu estava esperando, certo? Então, no meu piloto automático, como ele jogou esse e não jogou esse, a continuação automática é avançar o peão H4, tá? Só que ele faz isso aqui, certo? E aí, ao invés de eu tomar, meu próximo lance qual é? Foi o lance H4, que foi um erro, certo? E agora sim, na hora que eu mostrar meus lances aqui, vai aparecer qual é o melhor lance, que é justamente esse lance aqui, ó. Ele disse que o melhor lance é tomar o bispo em D6. Em vez de jogar H4, eu deveria ter tomado o bispo em D6, perceba, certo? O coach fala isso, e ele inclusive dá até outros coaches, se você quiser, que falam diferente, você pode escolher, tá? E aí, no H4, eu dou uma vantagem de quase 3 pontos para o oponente, que é o preto, certo? Ou seja, é um erro feio, certo? Se você botar e mostrar lances, ele mostra o que provavelmente vai acontecer, ó. Foi exatamente o que aconteceu, mais ou menos, certo? De que ele tomaria meu bispo e eu tomaria o bispo dele, certo? Só que aí ainda tem esse lance aqui, ó. Eu perco meu peão porque esse peão ele está enforcado aqui. Além de ele estar duplicado na mesma fila, na mesma coluna, certo? Que não é uma coisa boa. Eu deixo essa minha coluna desprotegida, certo? Ou seja, eu duplico meus peões numa fila só, numa coluna só, e o oponente ainda tem a opção de ganhar mais material aqui, sem punição nenhuma, certo? Então, quando você coloca aí em qual seria o melhor lance, vou chegar aqui em alguma coisa na frente que vai mostrar qual é o melhor lance. Tá? Eu faço essa besteira aqui, certo? Então, o melhor lance seria tomar em D6, tá? Então,
se eu voltar aqui, H4, certo? O melhor lance seria esse aqui. Mas eu faço isso aí. E aí o que acontece na continuação do jogo? Na continuação do jogo, o oponente toma meu bispo, certo? E esse é considerado um lance, não é brilhante, mas é um lance excelente, né? Ele é marcado com esse azulzinho aqui, tá? Um lance excelente. Aí ele mostra quais são as intenções do oponente. Mostrar o lance, ó, é justamente dar um cheque no meu rei e movimentar meu rei. Na hora que eu movimento meu rei, eu perco o direito de castle, seja para um lado, seja para o outro, tá? Então um simples cheque no oponente, ele causa essa grande desvantagem, que é eu não poder mais fazer castle. Meu rei agora está preso no meio do tabuleiro, como sendo um alvo fácil, tá? Não é exatamente isso que o oponente faz, tá? Eu capturo o bispo dele, certo? Em seguida ele captura o meu peão. E aí pode ver que o oponente, com esse lance de tomar o meu bispo, ele está com vantagem de 2.5 no jogo, certo? Veja que o gráfico aqui, ó, é o gráfico que dá vantagem para brancas e para pretas, certo? Eu consigo ainda reagir, tá? Perceba que aqui no meio do jogo eu consigo reagir e ter a vantagem, mesmo cometendo erros, tá? Vamos lá, continuando o jogo. Eu jogo cavalo H3, atacando o bispo dele, certo? E aí o oponente se defende jogando bispo E3. Em seguida, eu jogo rainha. Perceba que ele tem... ele marca como ok, com checkmark, certo? Mas ele sempre, o Engine sempre lhe dá uma jogada melhor, certo? Isso eu quero mostrar também, tá? O objetivo, pessoal, não é mostrar meu jogo, é mostrar esses recursos da plataforma. Se você quiser ver qual o lance melhor, você clica aqui em melhor. Ele diz que melhor do que ter jogado esse meu cavalo aqui, era eu ter desenvolvido minha rainha aqui, tá? Segundo o Engine, se eu jogasse cavalo H3, que foi o que eu joguei, eu tenho uma vantagem de 3.12 pontos. Mas se eu jogasse dama para D3, eu teria uma vantagem de menos 2.53. Ou seja, seria uma vantagem menor, certo? Mas, se eu clicar aqui em mostrar lances, certo? Ele mais ou menos prevê o que é que vai acontecer, certo? E se eu botar aqui em mostrar lances, nesse caso, ele também prevê o que pode acontecer. Certo? Posicionalmente falando, perceba que agora eu tenho 3 peças das pretas aqui meio que me arrodeando o meu rei, certo? Enquanto se eu tivesse jogado o lance do Engine, que ele sugere, certo? Ou seja, esse lance aqui acabava com menos vantagem para as pretas, vamos dizer assim, certo? Então, vamos entender o que é esse índice aqui, tá, pessoal? Por que menos 2 é melhor do que menos 3? Porque eu sou as brancas, certo? Então, quando o índice é positivo, certo? Quanto maior, melhor para as brancas. Ou seja, 2 é melhor do que 1, 3 é melhor do que 2, certo? Quando essa caixinha aqui está branca. Mas quando está negativo, ou seja, quando está vantagem para as pretas, menos 3, já que eu sou branca, se eu fosse preta, menos 3 era melhor para mim do que menos 2. Mas já que eu sou branca, menos 3 é pior do que menos 2, certo? Então, isso aqui, certo? É o que aconteceria, ou seja, ficaria uma vantagem muito maior para as pretas. Já se eu tivesse jogado o lance que o computador recomendou, que era a rainha para D3, certo? Esse lance aqui, mas olha o que teria acontecido. Provavelmente castelo, rainha teria tomado, bispo, rei teria saído e pronto. Ele não teria muita progressão além disso aqui, certo?
porque a rainha estaria desenvolvida, o rei estaria no meio, essa peça não estaria mais sendo uma ameaça, ela poderia facilmente ser presa, né? Seja com lance H3 ou eventualmente bispo, o peão E3 e cavalo E2, certo? Atacaria esse bispo e ele teria que voltar, certo? Não poderia voltar para cá, que a rainha comeria, não poderia voltar para cá, que a rainha comeria, teria que voltar para esse ponto aqui, ou seja, uma posição bem mais passiva do que aquele enxame de pretas em cima do meu rei na situação que eu joguei, certo? Então, pessoal, eu consegui aqui meio que dar um retorno, certo? Vou continuar o jogo, certo? O oponente joga um lance bom, tá? Eu não vou ficar mostrando quais são os lances melhores do oponente que poderiam ter sido jogados. Eu finalmente jogo um lance que ele considera que é o melhor. Ele botou uma estrelinha, tá? O melhor lance possível ele marca com a estrelinha. Um lance bom ele marca com um checkmark. Um lance excelente ele marca com a exclamação, e um lance brilhante ele marca com 2 exclamações, tá? Continuando o jogo, o oponente retorna o bispo e ele considera um erro isso, tá? Considera um erro, porque ele perde vantagem, ó. Ele estaria com 2.34 de vantagem em cima de mim, e quando ele retorna o bispo, posicionamento falando que esse bispo aqui tá pior, né? Ele poderia ter voltado para cá para poder de repente voltar para essa diagonal, entendeu? Mas ele volta de forma bem passiva, e aí o computador considera isso ruim, tá? Eu continuo no meu ataque avançando com o cavalo, tá? Ele considera um lance excelente, tá? Um lance excelente. Ainda não chega a ser uma estrela. Deixa eu ver se a estrela é melhor ou é pior. É um lance ótimo. O checkmark é um lance bom, o legal é um lance ótimo e o estrela é um lance melhor. Então esse aqui é um lance ótimo. Ele é melhor do que o checkmark, que é o bom, mas ainda não é o ótimo. Não é a melhor jogada possível, tá? Eu posso ver os lances, mas eu pelo menos consegui manter a desvantagem ou o equilíbrio, certo? Quando está menos 0 ou mais 0 alguma coisa, significa dizer que o jogo está quase igual, tá? Aqui, 8-8, quando está muito perto de 1, ele está quase um peão acima, certo? Um peão acima. Na verdade, ele de fato está um peão acima, porque ele comeu o meu peão aqui, tá? Mas, posicionamento falando, ele não está, ele está passivo, o preto. Então, ele não está exatamente com esse material, não vale um peão inteiro, vamos dizer assim. E aí ele toma o meu cavalo, certo? E eu fiz isso com a intenção justamente de tomar o bispo, de trocar cavalo pelo bispo. Perceba que essa troca de cavalo por bispo, certo? Já é considerado um lance ótimo, tá? Já ameaça o cavalo dele, que vai ter que se movimentar, né? E sair dessa posição que é confortável, que defende esse peão aqui, deste ataque aqui da torre, certo? A ideia é que se ele fizer o castle, trocando aqui de lugar, certo? E eu matar este cavalo aqui, certo? Basta eu comer este peão e dar o checkmate aqui, certo? Essa era a minha ideia. Afastei, fiz o meu castle, que o computador considera que foi um erro, certo? Então eu perco aqui alguma vantagem. O melhor lance nessa posição seria justamente continuar a minha ideia, certo? De ataque desse peão. E ataca duplamente, na verdade, esse peão e esse aqui, certo? Esse aqui não, porque eu perderia minha dama, certo? Então não seria exatamente um ataque. Mas esses peões... E esse aqui também não está protegido, mas esse está, certo? Mas eu não trocaria o peão por uma torre, vamos dizer assim, né? Enfim, teria que ter algum lance antes.
Aí vamos ver o que o computador acha que seriam os lances que eu deveria para manter essa vantagem de 1.9. Veja que eu saí do negativo e parti agora para o positivo. Então agora eu estou ganhando o jogo, tá? Não por muito, mas estou. Os lances que eu deveria ter feito: comido esse outro peão dele, certo? E eu estaria agora posicionalmente protegido e com chances de ataque, vamos dizer assim, com os meus peões, ou avançando torre, né? Ou jogando peão para liberar esse bispo aqui na diagonal, seja para atacar o rei nesta fila, ou nesta fila, ou nesta fila, certo? Que é a ideia original da rainha, voltar para cá e atacar aqui, tá? Então vamos lá. Só que aí, ao invés disso, eu faço o castle, certo? Que não é considerado o correto. E o oponente também faz o castle e é considerado pior ainda, certo? Vou voltar aqui na escalinha, ó. Em inglês, duas interrogações, eles chamam aqui de capivarada. Gostei do nome, capivarada, certo? Por algum motivo ele disse que não está mostrando esses lances. Eu acho que eu já tinha marcado para mostrar, tá? Mas capivarada seria o pior lance. Chance perdida é o xizinho. Erro é a interrogação. Imprecisão é uma interrogação, exclamação. Lance de livre é o marrom. Aí tem o bom, o ótimo, o melhor, que eu já expliquei. Aí tem um outro ótimo aqui, que eu acho que é erro de tradução, mas seria o excelente. Eu acho que é a melhor tradução para isso aqui. E o brilhante, que são duas exclamações, tá? Então, o oponente, ele faz esse castle, e se eu fizesse essa jogada do jeito que está aqui, ó, que o computador prevê, eu manteria minha vantagem 2.8. Não é o que eu faço, tá? O que eu faço é tomar, certo? Deixa eu só voltar aqui finalmente tomar o F5, que era um lance que ele estava sugerindo lá atrás, tá? Que era o lance que ele disse que eu deveria ter feito antes de fazer o castle, o castelo para o lado da rainha, tá? Ele achava que eu deveria ter feito isso logo, tá? E aí, neste caso, a continuação seria basicamente essa, certo? Tiraria o defensor, atacaria a rainha, atacaria o cavalo, tiraria o cavalo, certo? E praticamente quase um mate aqui, certo? Era só uma questão de eu avançar com esse peão, ou matar esse peão aqui e atacar aqui a torre. Aí com certeza a rainha ia comer minha torre, certo? Ou meu bispo. Ou uma outra sugestão seria tentar atacar aqui de alguma forma, avançando a torre ou dando um cheque nessa casa para que o rei se movimentasse, tá? E o rei se movimentando, ou a torre se movimentando, né, eu comendo aqui, talvez eu tivesse chances de mate nessa fila aqui, nessa coluna, tá? Mas depois disso, o lance que é jogado é um lance que é considerado uma imprecisão, interrogação, exclamação, certo? Eu continuo ganhando vantagens no meio do jogo. Eu vou avançar um pouquinho para não ficar tão longo, tá? Eu como e ele comete uma outra gafe comendo meu peão, certo? Ou seja, abrindo aqui uma porta, no caso ao contrário, abrindo aqui uma porta para o rei dele, certo? Que eu deveria ter explorado logo de cara, certo? Só que eu exploro errado. Isso aqui é um erro, tá? Qual seria o lance melhor? Aí ele diz, o lance melhor seria tomar esse peão que estava enforcado, certo? Ou seja, estava de graça para você pegar.
Se eu tivesse tomado esse peão, existia um mate em 4 à minha disposição, que é exatamente esse, ó. O rei avança, eu dou check, e aí eu dou um mate. Teria dado mate em 4 lances no oponente, se eu tivesse feito essa sequência de jogadas. Mas eu não faço isso, certo? Ao invés disso, eu como com a rainha, aí dou chance para a rainha proteger o peão, defender o peão. Eu como a rainha, ou seja, eu troco rainhas, achando que minhas 2 torres poderiam ser úteis para dar um mate no rei preto, tá? Mas aí eu começo a cometer um conjunto de imprecisões, tá? Vocês vão ver que o oponente, mesmo jogando impreciso, ele consegue converter por conta também das minhas imprecisões, certo? Ele comete mais um gafe, abrindo de novo a porta para o rei, certo? Eu deveria ter explorado isso imediatamente, trazendo de repente uma torre, tá? Né? Eu faço esse lance excelente, ó. Aqui ele diz certo, ó. Só que eu não dou continuidade certa. O jeito certo de continuar seria esse, tá? Ao invés disso, o oponente ele acha o lance de defesa, só que em vez de eu atacar ele com a torre, eu ataco ele com o bispo, cometendo mais um erro. Mesmo assim, veja que a vantagem ainda é totalmente minha do jogo, né? Ou seja, eu consegui perder esse jogo mesmo tendo durante a maior parte dele a vantagem. Avançando aqui, mais um lance ótimo, né, que dá um cheque no rei. Eu tento avançar com o cavalo, sou atacado, tento fazer um fork entre essas 2 torres, ó, certo? A ideia é comer uma ou a outra, aqui sobrar. Só que aí ele dá esse lance ótimo, vamos dizer assim, de comer um peão que também estava sem defesa, meu. Neste caso, eu tenho medo de tomar um checkmate aqui, certo? Que é totalmente infundado, agora que eu estou analisando, porque eu tenho 2 torres defendendo meu rei. Então, mesmo que essa torre viesse, essa torre aqui está presa, ó. Mesmo que essa torre viesse e me desse um cheque, ela seria morta por uma torre minha. Então, eu não deveria ter medo disso. Ainda assim, eu perdi um tempo para fazer uma abertura, caso eu levasse um cheque aqui. Eu não queria levar que a gente chama de backhand check. Seria um cheque nesse rei, porque ele não tem para onde fugir, certo? Em geral, quando ele está nessa casa aqui, que ele não, o movimento dele é para... Deixa eu tirar metade dessas setas aqui. Vou tirar aqui. Se esse rei estivesse aqui, certo? Então, e esse peão estivesse aqui, certo? Os únicos movimentos dele seriam para cá e para cá. E uma torre nesta posição aqui, atacando, certo? Atacando, como é que é o vermelho? É assim, atacando o rei aqui, nessa casa, não importa para onde ele se movimentar, se para cá ou se para cá, ele morreria, certo? Mas eu tenho 2 torres aqui, ó, cobrindo essa casa, então eu não deveria ter medo, certo? Não sei por que cargas d'água eu tive medo e fez essa jogada do peão. Então o oponente ataca meu cavalo, um lance ótimo, certo? Eu como a torre, certo? Ou seja, eu reduzo ele a uma torre contra 2. O oponente começa a atacar com o cavalo, contra-atacar, na verdade. E esse é um princípio interessante do xadrez. Se você está numa situação de vulnerabilidade, e ele estava, né? Eu tinha aqui 1, 2, 3, 4 peões contra 1, 2, 3, 4, praticamente 4,5, porque quando os 2 peões estão dobrados assim, você não conta ele como um peão extra, porque ele não serve para um auxiliar o outro. Então,
ele contra-ataca, atacando este peão e este peão aqui, tá? Mas esse peão aqui principalmente, porque se ele se movimenta para cá, o próximo lance dele é para cá, certo? Me dando um cheque. Então eu jogo o bispo lá para frente, tentando fazer algum tipo de proteção do rei para eu avançar com as torres e tentar um checkmate. O rei avança. Eu volto na tentativa de atacar a torre, tá? A torre se movimenta e dá um cheque. O rei movimenta. A torre come os dois peões que eu ainda tinha, certo? Ou seja, ele contra-atacou com sucesso a minha empreitada, apesar de eu estar ainda com mais 4 de vantagem, certo? Faço uma jogada de cavalo, o rei novamente ataca meu cavalo, eu dou um cheque, que é um erro. O que eu deveria ter feito, na verdade, era dar um cheque com o cavalo, certo? Teria subido minha vantagem para mais 4,77. Ao invés disso, eu dou um cheque com a torre. O cavalo o rei toma meu cavalo, certo? Ou seja, eu deixo meu cavalo ser sacrificado por nada, na verdade, certo? Também não sei o que eu estava pensando quando eu revi esse jogo. O oponente, aliás, eu cometo a gafe do jogo e é a gafe que me custa o jogo, certo? Eu joguei esse peão, esse bispo para cá, que vai ser comido pelo peão. Eu não só melhorei a posição, lembra que eu disse que os peões dobrados a gente não conta? Eu estou melhorando a estrutura de peão do oponente. Agora vão ter 2 peões conectados um ao outro, em 2 filas livres, que podem ser exploradas para promover rainhas, certo? Enfim, não sei porque carga d'água eu fiz isso. Mas perceba que no gráfico, ó, o jogo deixa de ser dominado pela branca e passa a ser dominado pelo preto, com 3,3 de vantagem já de cara, certo? Só porque eu perdi esse bispo de graça. Foi pior do que perder uma rainha, certo? Surpreendentemente, o computador considera isso um erro, certo? Ele diz que o melhor seria dar o cheque no meu rei. Ele aumentaria as vantagens, certo? E se ele desse o cheque do meu rei, esses seriam os lances. O rei teria que movimentar, eu perderia uma torre, certo? Que é muito mais valiosa do que o bispo, né? E aí, quando eu tentasse atacar o peão, ele ainda tinha a opção de comer meu bispo. Ele estaria completamente na frente, em desenvolvimento aí. Ou seja, teria virado realmente a mesa, né? Como ele não faz isso, eu continuo fazendo erros. Eu não vou corrigir todos os meus erros aqui, certo? Mas o oponente maneja o cavalo, eu dou um cheque no rei, o rei se movimenta mais uma vez errado. Ainda assim eu faço um lance bom, certo? O oponente começa a avançar o peão para tentar promover. Eu movo meu rei para proteger o peão, certo? Que é este segundo lance excelente, ou seja, eu consigo bloquear o peão de promover uma rainha aqui. Só que aí ele comete um gafe, que é botar o cavalo numa posição de cheque, mas possível de ser morto pela minha torre. E eu tomo o cavalo, certo? Que estava dando cheque no meu rei. Com isso, com esses 2 lances excelentes, mais essa gafe do meu oponente, o jogo volta a ser meu. 4,19 de vantagem, tá? Certo?
Perceba que aqui, ó, na montanhazinha volta a ser branca. Só que aí ele começa a avançar este peão, certo? E eu meio que me desespero um pouco, porque eu tava com 2 torres, eu não tava conseguindo achar um checkmate que eu conseguisse dar. E com medo da promoção desse peão aqui, sem poder comer, porque aí a torre estava protegendo. E a torre começa a calmamente e friamente perseguir meus peões. Ela espera minha torre sair, certo? E a ideia da torre sair era começar a comer os peões dele também, certo? Na hora que ele me desse um cheque, aí eu comeria o peão dele. E aí sobraria só esses 2 peões bem longe, tá? Só que ao invés disso, ele joga aqui. Eu jogo imprecisamente um peão. O peão dele avança. Eu tento fazer a mesma jogada, mas agora já não vale mais. Que era tomar o peão dele aqui. Não sei porque eu não vi isso antes. Que eu podia tomar imediatamente. Eu tive medo do rei, só que eu tinha outra torre aqui. Então eu não deveria ter tido medo desse rei, né? Então faço isso, o peão avança, eu cometo outra gafe. Ele faz um lance brilhante, porque esse peão agora, ele não consegue mais deixar de ser promovido. Não dá tempo mais de eu vir com a torre e bloqueá-lo. Se eu trouxer a torre para cá, o peão toma, certo? Se eu trouxer a torre para cá, o peão promove. Enfim. Então, nessa última gafe que eu cometo, eu perco o jogo. Exatamente esse lance. Ó. Uma jogada antes, vantagem de 2.7. Uma jogada depois, vantagem de mate em 7. Certo? Mesmo eu tendo 2 torres. Certo? Então, o final do jogo, vou só mostrar pra vocês como é que foi. Exatamente o que eu disse. Se eu trouxesse a torre pra cá, o peão promovia. Eu tive que sair do cheque. A torre toma a minha torre. Eu ainda como um peão dele, mas o outro peão toma o meu peão. Meu rei começa a fugir. Ele promove o segundo peão dele. Aqui eu vou levar cheque. Vou perder. Ele ainda é ousado de sacrificar a torre dele, porque ele sabe que tem duas rainhas. E aí eu espero o mate. Só uma questão de espera. Então, pessoal, como é que vocês aprendem usando essa ferramenta de revisar, tá? Exatamente assim, certo? Vocês vão ver a partir da barra de avaliação e a partir daqui, certo? Os momentos chaves do seu jogo onde vocês cometeram erros, principalmente os vermelhos, né? E clicar para ver qual seria a melhor jogada nessa oportunidade, né? Aqui, por exemplo, eu posso dizer, esse aqui é um dos princípios também do xadrez, tá? Torres duplas em uma fila aberta, elas são bastante poderosas, porque uma suporta a outra. Essa suporta essa e essa suporta essa, certo? Então, por exemplo, se essa eventualmente viesse para cá e começasse a comer esses peões, certo? E aí eu traria a outra também para cá, para ficar sempre as duas conectadas, certo? Então, torres conectadas, principalmente na vertical, são muito poderosas. Elas também poderiam vir comendo peão, avançando para cá, e eu traria essa torre para cá. Elas voltariam a ser conectadas aqui, certo? Nisso você vai praticamente varrendo o tabuleiro de uma ponta a outra, tá? Quando você consegue fazer isso de forma bacana, você tem um jogo meio que dominado, quase ganho praticamente. Como estava realmente quase ganho para mim aqui. Mas o conjunto de gafes que eu cometi fez com que eu perdesse o jogo, tá? Então,
Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um outro vídeo gravando sobre essa outra ferramenta chamada análise, tá? Essa análise ela é um pouco mais manual, essa revisar ela é um pouco mais amigável. Praticamente é a mesma forma de analisar o jogo, certo? Apenas essa revisar ela é um pouco mais fácil, mais amigável de utilizar, né? Porque ele tem esses grafismozinhos, essas legendas, e você consegue pular já direto para a jogada que fez você perder o jogo, por exemplo, né? E aí você não comete mais esse erro. Você aprende assim, entendeu? Tipo, em vez desse jogo, dessa gafe aqui, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter jogado a torre pra cá, defendendo meu rei, ou seja, meu rei nunca levaria um cheque aqui, porque ele perderia a última torre dele, e esse peão nunca iria promover, nem esse peão nunca ia promover também. Ou seja, aquelas damas que me mataram no final, foram exatamente esses dois peões aqui que eu não soube defender corretamente, cego pelo ataque ao rei dele, que eu achei que poderia dar com as duas torres aqui, certo? É isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou mostrar a ferramenta análise, né? Mas isso é para mostrar para vocês que até quando a gente perde, a gente aprende alguma coisa. Valeu, até o próximo vídeo.